Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 20 de setembro, nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum e as leituras nos apresentam uma proposta aonde temos que refletir a partir da construção do Templo de Jerusalém. É importante nós percebermos que a leitura do dia de hoje, a primeira leitura, vai trazer a cultura judaica que precisa ser refeita também, ou seja, reconstruída ou reconstituída, melhor dizendo, junto com a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo Império Babilônico, o imperador Nabucodonosor. É um livro que temos que também que conhecer, é importante vermos esse livro na sua profundidade, né? Conhecer também a literatura desse livro, conhecer a teologia, conhecer o contexto, conhecer os aspectos teológicos que ele nos trazem para a nossa reflexão. Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. É o início do livro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reinado, que viva vós e, por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu, que deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhes trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. O Salmo traz como refrão: maravilhas fez conosco o Senhor. É o Salmo 125, 126. E o refrão é o 3, versículo 3. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. O Evangelho é Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que estará em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensar ter.
meus caros amigos e amigas, é importante que façamos uma leitura ou uma comparação, ou uma interpretação, uma reflexão teológica de tudo aquilo que nós lemos da Bíblia, sempre a partir dos evangelhos e, é claro, a partir da vida de Jesus. A referência para nós entendermos a explicação bíblica ou para nós entendermos o conteúdo bíblico é sempre a partir de onde? A partir de Jesus. A partir do momento que Jesus, podemos assim, se encarna e surge no mundo, no ventre de Maria, nasce, começa a fazer parte da sociedade, começa a trazer para as pessoas a sua mensagem, a boa notícia como luz, sem dúvidas se acende uma nova interpretação também do Antigo Testamento. Naquela época não era assim, não havia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para nós surge a partir que se configurou toda a Bíblia, a partir que houve o término da Bíblia. E é importante então nós vermos que o texto do Antigo Testamento, tirado então do livro de Esdras, fala da importância do templo. Mas, para nós entendermos a importância do templo, é preciso que nós também entremos no contexto. O que está acontecendo na época? É importante nós sabermos que no ano de 597, 587 e no mesmo tempo em 583, o povo de Israel, em Judá, sofreu 3 invasões dos babilônicos. E uma delas, no ano de 587, houve a destruição da cidade de Jerusalém e também a destruição do templo. Para o povo de Jerusalém, o templo era sagrado. Somente as elites foram levadas para o exílio da Babilônia. Não foi um exílio onde todo o povo foi levado, mas sim somente aqueles que conduziam, por dizer assim, o povo. É claro que não tinha nem como levar toda a população. Mas aqui o importante é nós percebermos que Ciro, sendo um imperador sírio, ou melhor, persa, ele vai invadir também a Babilônia e vai libertar os povos que eram oprimidos ou eram escravizados pelo Império Babilônico. Com a libertação das pessoas de Israel na Babilônia, eles voltaram para sua terra, Judá. E nós sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, ele tinha uma ligação muito grande, a partir da construção do Templo de Salomão, com aquilo que profetas também haviam dito, que o próprio Jeremias, que o Templo de Jerusalém era também uma referência, era uma casa aonde se habitava o divino. O próprio texto de hoje nos diz que o Templo de Jerusalém é a casa de Deus, ou seja, a casa de Javé. Era assim que se chamava a divindade judaica. Por isso, então, que nós temos que interpretar esse texto à luz dos evangelhos. Principalmente aquilo que Jesus vai nos ensinar. Para nós cristãos, o templo já não tem essa importância toda. É importante, é claro, o templo, mas não quer dizer que Deus está no templo. Ou seja, para nós cristãos e cristãs, dizer assim, Deus está na igreja e não em nós. Com a ressurreição de Jesus, ele está em todos os cantos. A igreja, a comunidade, ela é importante porque é o lugar onde nós nos encontramos como irmãos e irmãs. É o momento em que nós nos unimos para receber essa luz que nós acreditamos, mas que todos nós partilhamos a luz que também brota interiormente. E ela é partilhada. O sentido da comunidade ou da igreja ela é só importante quando há comunidade. A igreja material, ela até perde o sentido, ela perde o significado quando ela se esvai em humanidade. Ou seja, quando ela deixa de ser humana, quando ela não tem a participação humana, a própria igreja, ela perde o seu valor. Lembremos que na Idade Média, no período da Idade Moderna, na colonização, muitas pessoas ricas mandavam fazer catedrais, basílicas, e acreditavam que seriam salvos. Acreditavam que Deus iria agraciar mais essas pessoas porque elas doaram uma quantia imensa para as igrejas. Veja, essa maneira de reagir diante da fé
e do divino vem desde o Antigo Testamento, quando o próprio imperador persa, o Ciro, pede para que todas as pessoas ajudem, com ouro, prata, bens, para que ajudem a construção. É claro que aqui nós temos que entender que esse livro, talvez ele tenha sido escrito entre o ano 538 até o ano 400 antes de Cristo. Mas não dá também para nós levarmos esse texto como, assim, como um ato, um fato verídico. Porque lembremos que o povo, ele está saindo de uma escravidão. Então, se ele está saindo de uma escravidão, onde que ele teria ouro, prata, todos esses bens? O povo estava explorado. E aquelas pessoas que ficaram não conseguiram reconstruir. Depois de 70 anos, não conseguiram reconstruir o templo. Mas aqui é importante nós percebermos que o Ciro, imperador da Pérsia, não é também nenhum bonzinho. Na história, ele também está usando de estratégia, porque ele sabe que construindo o templo, o povo vai se motivar, vai se reerguer culturalmente, até economicamente, e vai pagar os impostos para ele. Porque os persas fizeram diferente dos babilônicos. Os babilônicos, eles possuíam os povos pequenos e levavam para a Babilônia, ou seja, para o espaço da Babilônia, para que trabalhassem como escravos. Mas os persas tinham outra política, outra maneira de ganhar em cima da economia dos povos menores. Eles colonizavam, assim como o Brasil foi colônia de Portugal, outros países da América Latina foram colônias da Espanha, e também da América Central foram colônias da França e assim por diante. Na África, a mesma coisa. Eles entravam nesses países e faziam com que o povo fosse escravizado em cima da sua própria terra e levava os seus recursos. E o povo permanecia escravo, injustiçado, explorado e pobre. O Ciro aqui não é nenhum bonzinho. E é interessante que para nós, cristãos e cristãs, porque muitas vezes nós dizemos assim, nossa, que beleza construir o templo. Só que este mesmo templo, pessoal, veja como que é interessante, né? Agora ele está sendo construído. Mas vai chegar um momento, e esse momento é ali pelo ano 33 a 37, já na era cristã, é desse mesmo templo que vai sair as leis, a manipulação, o julgamento para a crucificação de Jesus. É esse mesmo templo que agora está sendo reerguido, que ele é visto então pelas autoridades como casa de Deus, que é dali que as autoridades vão decretar morte a Jesus. Olha que interessante. E que para nós cristãos e cristãs, Jesus é quem? Para nós é o Filho de Deus. O próprio templo, que é visto aqui como casa de Deus, na época de Jesus, o templo vai dizer que Jesus é um criminoso, está mentindo, é um charlatão, é assim que as autoridades vão interpretar a missão de Jesus e a pessoa de Jesus, e o julgam para a morte. É o mesmo tempo que vai condenar Jesus à morte. E não vai ser, essa condenação não vai ser reinvertida para a inocência. Jesus vai parar na cruz. Aí os romanos que vão efetuar a execução de Jesus. Olha que interessante, né? Por isso que construir um templo, meus amigos e amigas, uma igreja, ou qualquer lugar, espaço sagrado, não quer dizer que você ou eu sejamos mais santos, ou mais puros, os mais próximos de Deus. O mais próximo de Deus, podemos dizer assim, se há esse tipo de comparação, é aquele ou aquela pessoa que realmente entendeu que ele é agraciado pela sua vida, porque a sua vida é um dom divino. E Deus está em você, não é porque você vai ou não vai na comunidade ou na igreja. É porque você é semelhante, ou melhor, você é filho ou é filha desse divino que está em todos nós. Vejamos aqui, para nós entendermos como que aconteceu a construção por 3 vezes e a destruição por 3 vezes do templo de Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém ele foi construído entre os anos 970 até o ano 931, que foi o mandato do reinado do rei Salomão. E foi destruído então pelos babilônicos.
entre o ano 597 e 587 a.C. O segundo templo foi construído com a ajuda do povo e quando, então, o imperador Ciro, rei da Pérsia, também colonizou a Palestina, né? No ano 531. Este mesmo templo, construído pela segunda vez, foi destruído pela segunda vez no ano 63 pelo general romano, ou do Império Romano, Pompeu. No ano 20 a.C., esse templo foi reconstruído, então, pela terceira vez, pelo rei Herodes. No ano 70, aí já depois de Cristo, Jesus já tinha morrido também, já tinha sido assassinado, e aqui estava, talvez, fechando o escrito do primeiro evangelho, que é o de Marcos, foi destruído pela terceira vez o templo de Jerusalém, pelo imperador Tito. E esse templo que foi assim destruído agora pelo Tito, o imperador Tito, né, o imperador romano, é o templo que julgou Jesus à morte. Meus amigos e minhas amigas, vejamos então como é importante nós fazermos essa análise mais aprofundada, para nós também termos uma ideia que o templo ele tem que ser sagrado porque a nossa vida é sagrada. Ele não é sagrado sem a vida. Sem a vida humana ele não tem nenhum valor. Nenhuma catedral do mundo tem mais valor do que a vida humana. Porque nós, segundo a fé cristã, nós somos criados por Deus. Ou seja, o divino nos cria. A igreja, ou a catedral, ou a basílica, ou qualquer outro templo, foi construídos, todos esses foram construídas ou construídos por mãos humanas. Mas a vida foi feita, foi criada pelas mãos divinas, pelo coração divino. Então é importante nós percebermos aqui que o templo, ele pode ser importantíssimo para a vida desde que nós demos a ele um sentido vital. Desde que nós demos para ele como um encontro aonde as pessoas vão para se encontrarem, para comungarem com o divino e entre si na responsabilidade pela vida. E o evangelho de hoje fala que nós temos que pegar essa lâmpada ou esse candeeiro, acender e não esconder debaixo de uma cama. Porque se pôr debaixo de uma cama, ninguém vai visualizá-lo. E é importante nós percebermos aqui, meus amigos e amigas, que o Lucas está escrevendo para os cristãos fora da Palestina e dizendo: vejam, vós sois a luz do mundo. E sendo luz do mundo, então vocês têm que mostrar essa luz. Mas qual é a luz que vocês são? É a luz que vocês aprenderam. É a luz da boa notícia. É a luz da mensagem de Jesus. É a luz do Jesus crucificado, ressuscitado, que está no meio de nós. E quando entrarem no lugar, aqui o texto, o Lucas talvez tenha esquecido, mas esse lugar que fala no texto do Evangelho de hoje, para entrar, é a casa. Veja, os cristãos não vão ao templo de Jerusalém, porque Lucas, quando escreveu, o templo já estava destruído, mas quando Jesus viveu, ele procurava a casa. Por quê? É da casa que nascem as comunidades, as primeiras comunidades cristãs. E é da casa que nascem também as primeiras experiências na partilha do pão, na fração do pão, e é onde também o Jesus ressuscitado se encontra com o discípulo e a discípula de Emaús. Entrando na casa, no início da noite, é que ele partilha o pão na casa e eles veem que é no pão que o Jesus ressuscitado se encontra. Mas o pão quer dizer a vida partilhada para que todos tenham vida. Meus amigos e amigas, o também Salmo é um cântico, ou é uma oração que tem uma expressão coletiva. Quando as pessoas saíram de Jerusalém, eles cantam esse Salmo. Esse Salmo 125, 126, é uma oração belíssima de libertação. Porque agora eles se enchem de esperança para viver a liberdade. Mas lembremos que a nossa liberdade não dá essa condição de construir um sistema dentro do templo para explorar as pessoas. Porque é pena, é muito triste quando nós vamos ver na história bíblica mesmo do Esdras, o templo foi construído, então, com suor humano, as pessoas deram também de si para construir, e depois esse mesmo templo, com as lideranças do templo, as lideranças religiosas, políticas e econômicas da época, começaram a explorar o povo. Jesus não quer que ninguém construa nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma basílica, nenhuma catedral, para depois o povo ser explorado. Isso não foi o que Jesus ensinou. Isso não é o que Deus quer. Que sejamos então luz, que sejamos candeeiro, que possamos ser lâmpada cheia de luz
para iluminar o mundo e, no mesmo tempo, brilhar no meio das injustiças para nós superarmos tudo aquilo que elimina a vida humana. E iluminando o mundo, iluminando a vida, nós possamos perceber que o grande valor que nós temos é, sem dúvidas, o valor da vida. E que os espaços sagrados, comunidades, igrejas, templos, sejam um lugar de encontro com as pessoas, com Deus, para nós vivermos e cuidarmos também do nosso mundo, já que tenhamos que realmente nos responsabilizar também pela ecologia. Ecologia também é vida, a casa de todos. Ecovida, a casa da vida, mas a vida de todos os seres que habitam este mundo. Que o Deus de Jesus de Nazaré nos guie sempre como luz, para nós sermos uns para os outros, lâmpada, candeeiro e luz. Deus nos abençoe e nos guarde. Um abraço a todos e a todas.